Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar de inteligência em enxames. Olha, uma formiga, uma abelha, não parece muito inteligente, mas o que sim realmente parece inteligente é o comportamento das suas colônias. O conhecimento e o estudo da inteligência de enxames vai fornecer conhecimentos para ajudar os seres humanos em tarefas como gerir sistemas complexos, tipo roteamento de veículos, distribuição de mercadorias, distribuição de internet, etc. Ações de enxames, como enxames de formigas, são realizadas segundo um plano. Bom, as formigas e termitas nós sabemos que organizam caminhos, construem ninhos elaborados e nós temos a nossa percepção cotidiana de que elas invadem cozinhas e até geladeiras. Mas elas agem com conhecimento segundo um plano. Segundo a maioria dos biólogos, como Deborah Gordon da Universidade de Stanford, não. O que esta professora fala é: se você assistir uma formiga ou termita tentar realizar algo, você vai ficar impressionado com quão inapta ela é. Bom, eu até respeito a opinião da professora Deborah Gordon, mas já vi fazer coisas às formigas que são incríveis, como por exemplo extrair o néctar doce dos pulgões, que nós vamos ver neste vídeo. Vocês vão ver neste vídeo que as formiguinhas apertam o pulgão, que é uma coisinha verde, e surge uma bola como de líquido, e ela suga essa bolha de líquido, né? E vai apertando os pulgões e vai recoletando o néctar dos pulgões. Neste outro vídeo nós vemos também um comportamento muito inteligente da formiga, que é como que ela cria um formigueiro. Neste caso é um formigueiro feito em gel, que realmente qualquer um pode comprar e pode assim ver como a formiga se comporta. Uma coisa curiosa relativa aos formigueiros que acabei de aprender é que se você inunda um formigueiro, as formiguinhas conseguem ficar vivas até 10 dias depois. Uma coisa muito impressionante.
Bom, então nós vamos ver agora este outro vídeo de formigas construindo um ponte. Realmente dá para ver que o que importa é o grupo e não o indivíduo, porque tem algumas formigas que são totalmente assim arriscadas nos seus comportamentos, elas se jogam diretamente para poder fazer esse ponte, algumas caem no vazio, etc. Mas vamos ver. Man får lidt stress på deres vegne. Nej. Ej, de er dumme. Ligesom deres vegne med det skidt der. Nej, den folk, de er dumme. Jeg tror, de er bedre til den vertikale end horisontale. Du spejder næsten. Ja. Du prøver det. Nu har jeg brugt 2 minutter. Ja, så nu begynder det. Ja, sådan. Så skal den bare give det. Så er den kontakt. Det gjorde de. Men nu hænger de meget på der. Ja, det er helt sikkert. Det vil være stærkt. Hvor langt er det der? Der er mere end 2 minutter. Hvor langt er de bort fra den? Et par minutter. Bom, então, se as formigas não são tão inteligentes assim, como explicar o sucesso evolutivo de 12.000 espécies de formigas ao longo de 140 milhões de anos? Principalmente pelas inteligências das colônias das formigas. A colônia de formigas pode resolver problemas como encontrar o caminho mais curto para a melhor fonte de alimento, alocar operárias para tarefas diferentes e defender o território das ameaças dos vizinhos. Mas como? Como as ações simples de indivíduos somam o complexo comportamento de um grupo? Como centenas de abelhas tomam uma decisão crítica sobre sua colmeia se muitos deles até discordam? Nós vamos ver como. E o que permite que um bando como aqui do lado, nesta imagem aqui, de arenques, de peixes, coordene seus movimentos tão precisamente que podem mudar de direção em um flash, como um organismo único de cor prateado? Mediante a auto-organização. Uma colônia de meio milhão de formigas, não há comando das formigas, ninguém gerencia as formigas operárias. Também a rainha não desempenha nenhuma função executiva, com exceção de colocar ovos. Então simplesmente cada formiga segue regras simples e estereotipadas. Mas mesmo assim, a interação entre elas termina organizando a colônia e de modo auto-organizado, ou seja, o comportamento final emerge como uma consequência dos comportamentos individuais se eles são feitos do mesmo modo correto. Bom, vamos ver agora como as formigas alocam as tarefas. Elas se comunicam pelo toque e pelo cheiro. E existem, además das formigas comuns, as formigas patrulheiras e as formigas forrageiras, que são as formigas patrulheiras e forrageiras. Patrulheiras são as que primeiro vão para procurar comida, são como aqueles exploradores, e as forrageiras são aqueles
que son permitidos para sair da colmena ou da colônia de formigas e elas vão para pegar a comida. Então, quando uma formiga colide com outra, cheira com suas antenas para descobrir se o outro pertence ao mesmo ninho e onde tem trabalhado. Olha que coisa interessante. As formigas que trabalham fora do ninho possuem cheiro diferente daqueles que ficam dentro. Antes de deixarem o ninho a cada dia, as forrageiras normalmente esperam pelo retorno dos chamados patrulheiros, que são os que acordam mais cedo e saem para explorar. Quando uma forrageira tem contato com um patrulheiro, é um estímulo para a forrageira sair, segundo esta pesquisadora Deborah Gordon. Mas é curioso porque a forrageira, para assinalar isto, precisa receber vários contactos, com intervalos menores de 10 segundos antes de sair. Bom, vamos falar agora de trilhas e feromônios. Como as formigas conseguem chegar ao alimento pelo caminho melhor? O caminho mais curto é seguro. Olha, eles liberam feromônios, como uma espécie de cheiro que fica depositado no chão, na ida e na volta. Mas já sabemos agora que mais na volta do que na ida. E assim as outras formigas vão atrás do feromônio. Também o feromônio evapora. Então o que acontece? Se um caminho não é trilhado muitas vezes, aí some. Enquanto que o caminho mais transitado é o melhor caminho e vice-versa. Olha, temos aqui o artigo de Marco Dorigo, que foi o primeiro que obteve um algoritmo para resolver o problema de caixeiro viajante utilizando o comportamento das colônias de formigas. Aqui nós vemos uma das figuras do próprio autor. Vemos que se numa trilha de formigas colocamos um obstáculo, a trilha de formigas se divide em duas e algumas formigas sobem pela parte superior do obstáculo e a outra pela parte inferior, que é mais comprida, nesta figura C. Mas no final observa-se que terminam todas indo pelo caminho mais curto. Então isso de algum modo inspirou o Marco Dorigo e os colaboradores para desenvolver um algoritmo que permitia este tipo de processos onde o caminho mais curto poderia ser encontrado. Vamos ver como funciona pelo menos a nomenclatura destes algoritmos. Primeiro, a nomenclatura é muito importante porque senão não vamos poder entender as fórmulas. Então, em primeiro lugar, temos o número N, que é o número de formigas. O número K identifica as formigas. Neste caso temos K igual a 1 e K igual a 2. Temos duas formigas. E as arestas dentro de um grafo que nós estamos desenhando, sabemos que o grafo realmente não é uma coisa muito natural, mas que para os problemas de alocação de produtos e distribuição de mercadorias, realmente sim, temos locais onde vão ter que parar os caminhões, etc. Então, aí sim temos sim a utilização de grafos, que é uma coisa que pode ser importante. Então, temos que esses caminhos se identificam pelas arestas 1, 2, que é igual que a aresta 2, 1, 1 e 2 é igual que 2, 1, 2, 3, aí estamos mostrando em cor branca, e aí temos que a aresta 1, 3 é igual a aresta 3, 1. Bom, tudo bem. Então, isso é importante já saber como que nós vamos a identificar as arestas para fazer o algoritmo de caixeiro viajante. E aqui temos os caminhos percorridos pelas formiguinhas estas que estão representadas. Em amarelo, a formiga ainda não terminou o caminho, tá? E está prestes a fazer uma eleição. Não sabe se vai para o 7 ou vai para o 6. Com certeza não vai para o 5, não pode recuar. Mas ela tem que tomar uma decisão. Já a formiguinha K igual a 2 já chegou no destino que a No
número 8, tá? Neste caso não definimos, mas entende-se que o inicio está no nodo 1, e o destino está no nó 8. Então esta última completou já um percurso. Vamos ver mais o que seria NDIKT. Este aparece no algoritmo. São para a formiguinha que está no nó I, y que sería a formiga K igual a lo que for, neste caso, por exemplo, neste caso temos o nó 4 e a formiguinha 1, então N41 no tempo T. Então, o que significaria NDIKT? Seria os possíveis caminhos alternativos que se abrem na frente da formiga. Olha, estes caminhos, por exemplo, neste caso a formiga não pode recuar. Até poderia, tá? Mas não interessa no caso se quisermos encontrar um caminho mais curto. Então, às vezes, em algoritmos de formigas, que são formigas artificiais, esse número de caminhos possíveis depende do que nós procuramos. Por exemplo, se for um caixeiro viajante, ela não poderia voltar para uma cidade que já visitou. Então, esse seria, por exemplo, a formiguinha superior não poderia voltar para o 5, nem para o 3. Então, o que se abre perante ela são os 7 e o 8. Então, os 7 e o 8 seriam os nós que são possíveis. Desculpa, não 7 e 8, seria 7 e 6. Tá certo? Bom, e que é XDT? XDT é um trajeto já completo. Então, X2 é o trajeto já completo da formiga 2. Não colocamos X1 porque ainda não completou. Então, nós temos que neste trajeto da formiga 2, temos que o trajeto completo é aresta 2, 3, mais aresta 3, 5, mais aresta 5, 6, mais aresta 6, 8. Bom, agora acabei de perceber que não seria 2, 3, seria 1, 3. Bom, então vamos colocar 1, 3. E que significa f de x2 de t? É uma função do caminho. Então, por exemplo, pode ser uma medida do caminho. Normalmente vai ser a medida do caminho, o comprimento do caminho. Então, para futuramente, quando apareça f, você já pensa medida do caminho. Então, f de x2 de t é a medida, o comprimento do caminho. E neste caso, bom, já temos que f de x2 de t é também L de x2 de t. L significa length, medida, comprimento. E aqui acabou de aparecer aqui uma letrinha em grego, tau, que significa esta letrinha tau, neste caso incremento de tau. O tau significa feromônio. Então, neste caso, qual é o incremento de feromônio entre os nós I e J, neste caso seria 3 e 5, devido à formiga K, que seria K igual a 1 ou K igual a 2. Tá? Neste caso, o incremento do feromônio de 3 a 5 da formiguinha 1, arbitrariamente decidimos que seja 0.01. E o incremento de feromônio da formiguinha 2 do nó 3 ao nó 5 é 0.05. Então, qual seria o incremento do feromônio completo? Seria incremento de feromônio dos nós 3 ao 5, seria incremento de feromônio de 3 ao 5, mais incremento de feromônio de 3 ao 5 mais da outra formiga. Então, temos incremento de feromônio de uma formiga 1 e da formiga 2. Neste caso, 0.01 mais 0.05 igual a 0.06. Bom, aqui já temos um fluxograma de um algoritmo de formigas. Como vemos, começa por inicializar parâmetros. Isso, como qualquer programa, tem uma série de parâmetros. Por exemplo, o parâmetro pode ser
um parâmetro que é unidade de feromônio. A unidade de feromônio, a quantidade unitária seria indicada por um Q, não sei por que motivo, mas depois vamos ver que aparece nas fórmulas como um Q maiúsculo. Por exemplo, número de formigas, etc. também seriam parâmetros. Aí colocamos N de K formigas, tá? Temos um número de formigas. E aí começa as iterações do programa. T igual a T mais 1, em cada momento começa T igual a 0, aí começa T igual a 1, etc, etc. Então, a cada iteração se obtém, olha aqui, o x de k de t e o f de x de k de t. Que era o x de k de t? Já vimos, era o caminho completo. Ou seja, observa que em cada iteração, isso é importante, já se vê qual é o caminho completo. Mas como se faz esse caminho completo? Tem que fazer, logicamente, cada segmento. Depois, dentro dessa instrução, tem mais outras instruções que nós vamos explicar e que vão permitir criar o caminho completo. E um caminho meio que aleatório. Então, neste momento, a formiga não sabe exatamente por qual caminho vai transitar. Depende da quantidade de feromônio que ela cheira. Aí ela cheira um pouco de feromônio mais por um lado do que por outro. Então, aí vai para o lado que tem mais feromônio, E aí nós temos, quando completa o caminho, esse é o caminho x de k de t, sendo k o indicador da formiga. F de x de k de t, como já vimos, normalmente é o comprimento, mas poderia ser uma característica do caminho. Vamos supor, eu não sei, altitude do caminho, número de obstáculos, não sei, podem ser vários. Então, realmente está feito desse modo, porque às vezes os programas pretendem medir alguma coisa nesse caminho. Às vezes, como você está modelando um algoritmo do caixeiro viajante, neste caso seria a distância, mas pode ser o ganho do caixeiro por cada caminho, etc. Tá? Aí, isto nós vamos ver como funciona agora. Já vamos aproveitar que estamos aqui e vamos ver como se cria o x de k de t. Olha, em cada momento a formiga tem que tomar uma decisão. Já vimos se vai por um caminho, se vai para outro, e tem uma probabilidade de tomar essa decisão. No fim das contas, a formiga age de modo probabilístico. É como se joga uma moeda no ar. Se tivesse 50% de probabilidade de ir para um lado ou para outro, ela, de algum modo, estaria fazendo uma eleição randômica, como se fosse jogando uma moeda no ar. Neste caso, se a probabilidade de ir por um caminho IJ, tá? Depende do feromônio nessa trilha IJ, dividido pela soma dos feromônios em todas as trilhas que são possíveis, tá? Aqui está falando das trilhas possíveis. Lembra do N de IKT? Lembra? Que significava trilhas possíveis. No caso de caixeiro viajante, uma trilha já que vai para o mesmo não seria possível. Então, CJ, né, seria, pertence a um conjunto de nós que realmente podem ser transitados. E 0, se J não pertence ao conjunto de nós. Então, se não tem nenhum J nesse caminho, nós temos 0 de probabilidade de ser transitado. Vamos continuar explicando um pouquinho aqui. Por exemplo, temos esta formiguinha no nó 4. Então temos N41 de T, que seria, como vimos, os nós 7 e os nós 6. Os nós que podem ser transitados. Os 5 não poderia porque aquele já foi transitado. Mas realmente não sabemos. Uma formiguinha, até quem sabe se poderia voltar realmente uma formiga de verdade, né? Mas neste caso, como estamos tentando resolver um problema real, um problema do mundo humano, neste caso estamos impedindo a formiga ir para trás porque não interessa no nosso problema. Neste caso seria o caixeiro viajante, por exemplo. Então, aí medimos a feromônios nas trilhas T47 é 0,1 e Tau46 é 0,3, tá? Bom, então aí que acontece?
a partir dos feromônios ou 4,7 faz que a probabilidade de ir pelo caminho 4,7 seja a quantidade de feromônios no caminho 4,7 dividido pela somatória dos feromônios nos caminhos 4,7 e 4,6. Então temos uma probabilidade de 0,25 de ir por esse caminho. Enquanto que a probabilidade de ir pelo outro caminho é 0,3, que seria a quantidade de feromônio depositada nesse caminho dividido pela somatória dos feromônios em cada uma das duas trilhas possíveis, tá? Igual a 0,75, ou seja, o complemento é 0,25. Mas como que ela decide agora, tendo essas probabilidades, para qual caminho ir? É como se fizesse uma jogada de uma moeda alterada, neste caso 0,75 por uma cara, por exemplo, e 0,25 coroa. Ou, digamos, utilizar o método da roleta, lembra dos algoritmos genéticos? É exatamente idêntico. Se tem várias trilhas, tem que selecionar qual trilha pelo método da roleta. Basicamente, como seria esse método? Olha, colocamos nesta linha, por exemplo, o início 0, depois colocou 0,75 e 0,75 até 1 vai 0,25. Então, temos 0,75 e 1. Nessa linha, nós temos esses, digamos, pontos. E aí, o que acontece? Entre 0 e 0,75, se obtivermos um valor aleatório entre esses dois valores, terminaríamos indo pela trilha 4,6, porque tem probabilidade de 0,75. E se for maior, um valor aleatório maior, terminaríamos indo pela trilha 4,7. Então, como que se faz? Como já vimos, é assim: joga um número aleatório, se sair menor de 0,75, pega a trilha 4,6, e se sair superior a 0,75, pega a trilha 4,7. Por exemplo, neste caso, o nosso número aleatório foi 0,85, e isso fez que a nossa eleição de trilha fosse a trilha 4,7. Tá bom? Bom, e aí a seguinte instrução do fluxograma é assim: evaporar o feromônio. Então, como se evapora o feromônio? Temos um fator ρ, que é um número pequeno, e assim, por exemplo, vamos supor que ρ seria 0,2. Então, 1 menos 0,2 seria 0,8. Então, se o tau for 1 por 0,8 vai dar 0,8. Então, o que era 1, o feromônio que era 1, após a evaporação, vira 0,8. Tá? Então, é uma forma de, digamos, modelar a evaporação do feromônio. Uma vez feito isso, uma vez que já foi evaporado o feromônio, vamos acrescentar o feromônio da iteração anterior, vamos acrescentar os feromônios atuais, com o incremento de tau, que seria incremento de feromônio. E aqui vemos esta fórmula, que parece muito complicada, mas é bastante simples, embora seja um pouco arbitrária, porque que é uma quantidade unitária de feromônio, tá? Vamos supor que podíamos medir 7 gramas por, neste caso, por metro. Então, 7 gramas por metro, se dividimos por los números de metros do caminho, aí temos, digamos, as gramas média ao longo do caminho. Então, neste caso, estamos supondo uma suposição muito assim arbitrária realmente, que a quantidade de feromônio é dividir um valor fixo que você inicializa no programa, que dividido pelo comprimento, neste caso f de x de cada t, vimos que podia ser o comprimento do caminho, tá? Neste caso, olha, é um pouquinho arbitrária esta decisão. Por quê? Porque quando a formiga está depositando feromônio, às vezes não terminou de chegar no destino do caminho, então não sabe quanto caminho veio pela frente. Então, assim, não é muito assim biológico que nós estamos falando, mas como no programa, neste loop, tem que ser colocado o x de cada t, calculado o valor final, então aí até podemos supor que de algum modo, digamos,
o feromônio, quanto maior foi o caminho, né, mais demorou em percorrer a formiga esse caminho, e aí deu tempo desse feromônio diminuir, por isso depende do caminho. Então, o incremento do feromônio igual seria um valor fixo dividido pelo comprimento, tá? Comprimento do caminho x de k. F seria comprimento, tá? Se não estivéssemos na trilha correspondente, já a quantidade de feromônio não existiria, porque não existiria a trilha, né? Tudo bem, então aí atualizamos o feromônio, acrescentando ao feromônio anterior o feromônio da incremental. Vamos supor, por exemplo, que temos várias formigas. Então, o feromônio soma-se dependendo do que foi depositado por cada formiga, como já vimos. Por exemplo, nós temos aqui o feromônio entre os pontos 3 e 5, ou os nós 3 e 5. Então, simplesmente é a somatória de incremento de feromônio da formiguinha 1 na aresta 3, 5, incremento de feromônio da formiguinha 2 na aresta 3, 5 também. E finalmente temos a fórmula final do feromônio no tempo t, seria o feromônio depois após a evaporação, calculado anteriormente, mais a somatória dos incrementos que foram calculados como vimos na fórmula anterior. Então já temos que essas são as fórmulas mais importantes dos algarismos das abelhas. No final, perguntamos, atingiu o critério de parada? Isso é parecido com os algoritmos genéticos, né? Por exemplo, qual poderia ser um critério de parada? Que um número n de formigas transitasse pela mesma trilha. Então, se temos muitas formigas transitando pela mesma trilha, é que houve um acordo entre elas, e aí podemos falar, essa é a trilha mais curta. Vamos supor que estamos procurando pela trilha mais curta, tá? Contudo, e aí temos no caso o melhor x do t, que seria o melhor caminho. Contudo, o algoritmo para a optimização do caixeiro viajante, eu indico que vocês dêem uma lida no próprio artigo do Marco Dorigo, porque tem alguns detalhes um pouquinho mais específicos deste problema. Mas assim, em qualquer outro problema, inclusive este aqui, digamos, as equações são as anteriores que vimos. Então, todas se aplicam para este problema e para todos os problemas de optimização que queramos realizar com algoritmos de formigas. Mas aí que acontece? Olha, sinceramente, o artigo de Marco Dorigo é do ano 1997 e já passou tempo. E houve alguns avanços no conhecimento das feromonas das formigas. E aqui neste artigo já se especifica um pouquinho mais, no ano 2009, e vemos que algumas presunções não se correspondem, não são mais corretas. Então teríamos que, de algum modo, se quisermos ser fiéis à biologia, teríamos que alterar algumas coisas. Então, neste caso, este seria um artigo da biologia das feromônios mais atualizado. E aí, o que ele fala? Ele fala assim, por exemplo, vamos ver o que está escrito no comentário das figuras. Neste caso, figura 1. Esquema da vida de numa trilha forrageira. A. Uma operária procura de modo aleatório pela comida. Estamos no caso da esquerda. A. Aqui. B. Quando volta para o ninho, deixa na volta, tá? Olha que está falando mais na volta do que na ida, tá? Deixa na volta uma trilha química. C. Dentro do ninho, se já estamos aqui no ninho nest, tá? Que seria o C. Dentro do ninho, outros operários são estimulados de vários modos para emergir e seguir a trilha. D. Agora já as operários estão se alimentando, né? E neste caso fala, quando a comida está totalmente já explorada,
os operários que não têm mais sucesso em comer, logicamente, não reforçam mais a trilha, ou seja, não produzem mais feromônio, ou seja, quando já não tem mais, eles deixam de produzir feromônio. E quando a comida está totalmente já sendo utilizada, os operários que não conseguem mais nem se aproximar, já de fato não reforça mais a trilha. E F, quando já a comida foi consumida, os operários famintos não produzem já mais secreção. A largura da linha indica a força do odor. As linhas descontínuas representam odor que está ficando fraco segundo a trilha vai evaporando. A trilha é eficiente porque o número de operárias usando-a é proporcional à comida que está disponível. Então nós vemos que algumas presunções utilizadas no algoritmo de Marco Dorigo teriam que talvez ser alteradas, modificadas de acordo às novas pesquisas. E tem mais algumas outras novas pesquisas que neste artigo estão mostradas neste outro gráfico também. Vamos a continuar vendo. Aqui, A e B. A formiga que es exploradora deixa uma trilha em direção ao ninho depois de encontrar a comida. Então isso já vimos. Aí ela recruta outra operária que segue a primeira formiga por contato de antenas e pelo odor da comida. Então ela é seguida primeira, é recrutada. E aí ambas formigas deixam uma trilha segundo voltam para o ninho, tá? Ou seja, já são duas formiguinhas, uma vez que uma recruta a outra, são duas amiguinhas, já ficam conversando elas, e aí na volta elas deixam uma trilha mais intensa, decorrente desse encontro. Então, E e F. Cada formiguinha que volta pode, no ninho, recrutar mais. A primeira formiga, a primeira que encontrou o ninho, está representada em branco e as recrutadas estão representadas em preto. As linhas descontínuas indicam trilhas de feromônio mais antigas e que estão evaporando, tá certo? Então nós vemos aqui que já poderíamos até ampliar esse algoritmo de formigas para que incorporasse estes novos conceitos que acabamos de mostrar aqui. Sem dúvida, qualquer algoritmo sempre se beneficia da incorporação das novas conceitos. Vamos falar agora, já temos falado de algoritmos de formiguinhas, né? Vamos falar agora de algoritmos de abelhas. Essas são outro tipo de algoritmos, mas muito interessantes, e principalmente porque os algoritmos das abelhas são os mais recentes, que foram desenvolvidos nos últimos 10 anos, e realmente a literatura é imensa. Basicamente, nos congressos recentes, todo mundo quis se dedicar a explorar os algoritmos de abelhas, e de fato, puxa vida, encontraram muita coisa. Vamos mostrar alguma coisinha, não todo, porque realmente aqui não daria. Olha, aqui vamos ver em primeiro lugar, nesta imagem que vamos mostrar a seguir, como uma formiga, uma abelha consegue encontrar um caminho mais curto entre vários pontos de néctar. Então, neste link do YouTube, que nós vamos mostrar agora o vídeo, vocês vão ver que são criados uma série de pontos de néctar. Cada
abelha tem uma antena para ser identificada por um radar. E aí observa-se exatamente o voo de cada abelha. Inicialmente é um voo meio que desorganizado, mas no final as abelhas encontraram o caminho mais curto, tá? Podemos ver esse vídeo então agora. A team of scientists working at the Rothamsted Research in Harpenden have turned to nature to see if it has found the answer. They're carrying out an elaborate experiment to study how the travelling salesman problem is tackled by the bumblebee. Bees have to forage for nectar in order to provision their hive, and so they have to visit possibly hundreds of flowers on each trip. What they want to do is find an efficient way to go between all these flowers that they visit. The humble bumblebee faces its own travelling salesman problem. The flowers are just like the cities, and the bee is the travelling salesman. One bee will go out foraging many times every day, so over the course of a day it really helps to take the most efficient possible route. So what we're doing is trying to figure out exactly what rules they're using to narrow down the possibilities. Joe has laid out 5 feeders which play the role of flowers. Each feeder has just enough nectar to ensure the bee has to visit all 5 to give it a full honey stomach. How are you actually knowing where it's going? For this we're using harmonic radar. So as that spins round and round, it's emitting a radar signal. And we've attached a small antenna to the back of the bee which then reflects the signal from the radar. And so this allows us to see exactly where the bee has gone as she moves around the field. So how does the bumblebee tackle the travelling salesman problem? Okay, switching it on now. With 5 feeders, there are a total of 60 possible routes. The shortest is around the outer edge. This heat map shows the path taken by a single bee. At first it's simply discovering the positions of the feeders. Then the bee appears to methodically change different parts of the route to see if it can make it shorter. Within 20 trips, it's honed in on an efficient route. This route is not always the absolute shortest, but for the bee, it's good enough. That's amazing that just after a very few tries, they've got to something which is efficient enough for them to do their foraging. Yes, that's right. They can't spend days or even, it could take months or years to try every possibility. So they have to very quickly find a route that they can do again and again and again in order to efficiently provide food. Fantastic. I think the bees become my favourite insect now. It's obviously a mathematician at heart. Absolutely. Let's be clear, bees are not about to be awarded $1 million. They've not miraculously solved the travelling salesman problem because they don't always find the shortest route. But their algorithm is a clever approach. In maths, it's known as heuristics. Algorithms that are efficient, that don't find the perfect solution, but get as close as they can. Bom, nesta imagem nós vemos um esquema resumido de muitos conceitos referentes às abelhas. Vamos ver aqui o primeiro, aqui acima. Olha, aqui temos a colmeia. E a colmeia tem uns alvéolos que são onde residem as operárias, que são mais pequenos, porque depois estão os alvéolos onde nascem e onde se desenvolvem depois e moram os zangões, tá? Então, os operários moram em alvéolos mais pequenininhos e os zangões em alvéolos maiores. E inclusive as larvas das operárias ficam nestes alvéolos mais pequenininhos.
mas tem um alvéolo muito grande, que realmente nem é mais um alvéolo, é como se fosse um saquinho, né? Que é exatamente feito para a realeira, basicamente para a rainha, né? Chama-se realeira. E aí esse saco está cheio de geleia real. Todas as formigas vamos ver que se alimentam de geleia real, mas a realeira está cheio completamente dessa geleia real. Bom, então temos aqui 3 tipos de insetos que ficam na colmeia, de abelhas, né? A rainha, o zangão e a operária. São os 3 tipos de abelhas. A rainha bem grande, a operária mais pequenininha e o zangão também um pouquinho mais pequenininho. O zangão e a rainha são os que se acasalam, tá? Todo esto nós vamos explicar melhor. E por que são de vários tipos? Para assim dividir as tarefas. A rainha somente pode colocar ovos, o zangão somente serve para acasalar, mas as operárias têm muitas tarefas. Então as operárias podem cuidar da colmeia, podem alimentar as larvas, por exemplo. Podem, uma vez que já ficam maiores, mais adultas, as operárias aprendem a ser forrageiras e elas conseguem já procurar pelo néctar. E aí não somente procurar, mas tem um código que tem que aprender, e embora possivelmente seja mais ou menos escrito no DNA delas, que indica a que distância e onde que está a fonte de pólen. Isso as forrageiras terminam aprendendo, é um código que nós vamos ver daqui a pouco. E por outro lado existem as defensoras também, que são operárias, que são as que defendem o ninho, né, de uma agressão. E as forrageiras realmente são muito espertas. Elas têm uma memória espacial. Elas têm 1 milhão de neurônios. Então já bastante, dá para bastante capacidade cerebral. Elas se comunicam entre elas com códigos. Olha, vamos ver um desses códigos. E além do mais, são as que pegam o néctar das flores. E essa comunicação, esses códigos, se realizam pelo movimento da própria abelha, que pode dançar, basicamente como formando uma espécie de signo de infinito, um 8 grande, né? Ela faz assim um signo de 8, né? Essa dança das abelhas também pode chacoalhar a outra, né? Vai falar, acorda, acorda. Olha, isso funciona exatamente para acordar. Por exemplo, teve uma época de muito frio, então as primeiras exploradoras saem e percebem que tem muito néctar. Então quando chegam, muitas operárias estão ainda dormindo, estão meio que assim, meio que paradinhas, né? E aí elas chacoalham elas para falar, acorda, vamos pegar mais flores. Então tem essa história de chacoalhar. E também tem a questão de tremer, ou seja, além de dançar, elas chacoalham e tremem, tá? Então basicamente uma tremedeira, né, que dá. Mas esse é um signo distinto, porque a tremedeira é feita para que as abelhas, por exemplo, percebem que estão com carência de formigas operárias das colmeias, basicamente que cuidam da colmeia. Então, tremendo, fazendo a tremedeira, ela fala, temos que alocar mais abelhas na colmeia. Então é uma coisa muito curiosa, porque tem todo esse conjunto de códigos. E ainda tem muita mais coisa. Olha, uma colmeia abriga de 60 a 80 mil abelhas. Somente tem uma rainha, cerca de 400 zangões e milhares de operárias. A abelha rainha vive até 5 anos, enquanto que as operárias vivem de 28 a 48 dias. Olha, nesses 28 a 48 dias, as operárias passam de trabalhar na colmeia, que é o trabalho inicial. O que elas fazem? Além de distribuir o néctar, elas alimentam as larvas e elas produzem a própria colmeia, esses hexágonos, esses alvéolos. Tudo isso as operárias que fazem durante os primeiros anos de vida, que isso dentro da dificuldade é o mais fácil, porque depois elas têm que aprender a ir até a procura de néctar, procurar o néctar, e quando voltam,
aprendem um conjunto de signos que nós vamos apresentar, que indicam para as outras abelhas onde que está a fonte de néctar. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Olha, somente as operárias fêmeas, que são fêmeas, trabalham, porque os machos não têm função, somente fecundar a rainha. Também tem função de proteger a colmeia de outros insetos que possam ameaçá-lo, embora não tenham ferrão, mas as presas servem para atacar outros insetos que tentam invadir a colmeia, como vespas e formigas. Uma abelha produz, olha, somente 5 gramas de mel por ano. Parece muito pouco, né? Tendo em consideração que 1 quilo de mel é muitas vezes esses 5 gramas. E para produzir 1 quilo de mel, as abelhas precisam visitar mais ou menos 4 milhões de flores. Olha que coisa, né? Imagina quando você está tomando aquela mel gostosa, imagina 1 quilo que você recebeu. Pensa, para este mel estar na minha mão, foi preciso mais de 4 milhões de flores visitadas pelas abelhas. Impressionante. Então, depois, para fazer o ninho, para fazer a cera, né? Que são esses hexágonos, são feitos de cera, as operárias consumem mais ou menos de 6 a 7 gramas de mel para produzir depois 1 grama de cera. Olha, vamos falar agora da abelha rainha. Esse é um tema super interessante. Vamos ver, uma coisa inacreditável. E todo mundo não sabe, porque pelo que eu procurei na internet, percebo que tem muitas ideias erradas. E aqui nós vamos ver o que já se ABC com certeza, ou seja, o estado da arte no conhecimento das abelhas. Então, a abelha rainha, após sair do seu casulo e vencer outras jovens rainhas concorrentes, ou seja, já começa uma concorrência, uma competição, a ver qual é a melhor. Sai da colmeia e voa o mais alto possível. E aí encontra com os sangões. E ou vários machos sangões da própria colmeia e de outras, cuidado aí, tem outras colmeias também, os que conseguem acompanhar a velocidade de voo da rainha, que não são todos, então já tem uma maior seleção ainda, os sangões que conseguem acompanhar a velocidade da abelha, eles terminam se acasalando, depositando seus espermatozoides na rainha, tá? Não é só um, são vários. Infelizmente, a maioria deles perdem esse órgão masculino e aí termina morrendo. Outros não morrem, mas infelizmente não terminam chegando no ninho. Não são bem aceitos no ninho uma vez que já fecundaram a rainha. Então, olha que coisa interessante o que a abelha faz. Vamos supor que ela recebeu os espermatozoides de vários sangões. Esses espermatozoides chegam e ficam nesta sacolinha azul que nós temos aqui, tá? Aqui, chamada espermateca. Em rosa são os ovários e tem aqui um óvulo. Então a espermateca, ela é controlada pela própria abelha, que decide qual óvulo ela vai fecundar e qual óvulo não vai fecundar. Então ela decide, este óvulo que está saindo agora eu vou fecundar, este outro óvulo não vou fecundar. E para que serve isso? Bom, então serve porque na hora de depositar os ovos, a rainha decide quais serão fecundados e quais não. Vamos supor, eu não sei, tenho certeza, mas imagino que já as células estão, os alvéolos estão prontos. Se tem alvéolos mais pequenininhos, alvéolos maiores, como um alvéolo pequeno é para a operária, a rainha, na hora de depositar esse ovo, fala, vou fecundar esse ovo, que vai ser para a fêmea, para a operária. Agora, ela chega num alvéolo maior, que normalmente é sangão, então aí que acontece? Já não fecundo porque eu quero que o que vai sair aqui vai ser um sangão. Olha que coisa inteligente, né? Essa rainha, ela decide se vai ser macho ou fêmea. Impressionante. Os ovos fecundados produzem operárias, como já vimos, e os não fecundados, os sangões.
Bom, aqui temos de novo o nosso esqueminha para sempre estar consultando ele, porque é um esquema muito sintetizado de tudo o que acontece com as abelhas. Então, as operárias vão depositando em todos os alvéolos, né? Nos ovos que estão dentro dos alvéolos, geleia real. E aí os ovos se convertem em larvas, todos eles, tá? E as larvas finalmente se convertem em operárias, nascem, aí ficam mais operárias, tá? Só que tem um problema, quando tem muita operária já ultrapassou já a capacidade do ninho, da colmeia, e as operárias selecionam uma larva, não sabemos como se seleciona, se existe um critério, pode ser que exista um critério, pode ser que eles procuram pela larva que está mais sadia, né, mais viva. Então as operárias terminam pegando uma delas e levam essa larva, das que ia ser operária, mas levam essa larva para a chamada realeira, que é esta sacola maior. Aqui nós vemos uma realeira, você vê aqui uma alvéolo normal, aqui a realeira muito maior, e está a larva, na verdade já devorou bastante o néctar, basicamente geleia real, e nós temos geleia real aqui por cima. Na verdade a larva fica imersa dentro da geleia real quando as operárias deixam ela. Então a realeira com a larva dentro é preenchida de geleia real. O contato da larva, isto é muito importante, com a geleia real em grandes quantidades, produz o processo epigenético que converterá a larva de operária numa rainha. Lembra que estudamos a epigenética quando estudamos algoritmos genéticos? Isso é muito importante, tá? E lembra que tínhamos o DNA, e o DNA estava enrolado nos cromossomos. Não, cromatossomos, tá? Nos cromatossomos, chama-se cromatossomos. Só que alguns cromatossomos têm uma histona, como se fosse uma pinça, né? Que assegura o cromatossomo e evita que o DNA seja mostrado. E outros que são mais fáceis de abrir. Então, o que acontece quando a rainha, a larva, fica dentro da geleia real, é assim. Como vimos, a geleia real intervém num processo de exposição do conteúdo informativo dos cromatossomos. Quando a larva é depositada dentro da geleia real, esse estímulo externo enfraquece as histonas do DNA, ou seja, as pinças, né? Permitindo que possam ser lidas novas informações. Então, essas informações novas que aparecem no DNA são as que vão fazer a operária ficar convertida em rainha. Assim, um evento externo, geleia real em realeia, pode fazer uma larva de abelha operária virar uma rainha. Bom, então agora vamos ver que, olha, todo isto, simplesmente depois de ver todo isto, já temos certeza que aqui tem computação evolutiva, aqui tem conceitos de evolução, aqui tem conceitos de seleção. Vemos que a rainha, desde o início, está sendo selecionada. Várias rainhas lutam entre elas, uma só sobrevive. Os zangões perseguem ela, não todos chegam por causa não acompanham a velocidade. Somente um deles chega, ou vários, poucos, um de cada vez, logicamente, vão fecundando. Não vão fecundando, na verdade, vão depositando os espermatozoides na abelha. E aí ela tem na espermateca um monte de espermatozoides. Os espermatozoides também, quando são liberados, você vê que somente um deles termina entrando no óvulo, com o qual tem mais uma seleção entre os espermatozoides dos diversos zangões. Então tem todo um processo de seleção. Toda hora está sendo selecionado. E é lógico que isso permita cogitar em algoritmos baseados nesse tipo de processos. Nós aqui temos um algoritmo genético convencional, mas vamos ver que é possível
fazer algo parecido com o que acontece com as abelhas nos processos de seleção e mutação. Olha, isto foi feito por John S.H. Quimby Evolution for Genetic Programming, tá? Algoritmos. Bom, então temos que este é um caso básico de algoritmo genético. E qual é a diferença no caso dos algoritmos de abelhas? Que o processo de seleção não é qualquer indivíduo, não. Neste caso se seleciona o indivíduo mais apto, que é a própria rainha. E ela é recombinada com os demais cromossomos pelo método da roleta, com os demais indivíduos aptos pelo método da roleta. Sendo que, como temos uma rainha, isso termina sendo negativo porque podemos ter uma convergência demasiado, digamos, apressada em direção ao mínimo local. Então, para evitar isso, a rainha muta muito e pode ser utilizado no esquema de annealing para o ajuste do fator de mutação. Então, muta muito, muta pouco, muta muito, muta pouco e assim por diante. E depois a quantidade de mutação vamos diminuindo, tá? E aí não tem problema de acontecer uma convergência prematura das rainhas em direção a... estou falando a nível evolutivo, né? A dança das abelhas. Esse tema é muito interessante. Nos vemos aqui neste vídeo. Vamos ver como as abelhas fazem uns oitos, né? E enquanto vão passando pela parte central do oito, né? Elas apontam para um ponto. E aí, esse ponto, você pode visualizar ele fora da colmeia e saber para onde existe néctar, quais são os pontos de néctar. Honeybees have some fascinating abilities, among them being able to communicate by performing a unique dance. It informs hive mates where a newly discovered food source is located. Every cycle of this waggle dance roughly describes the shape of the figure 8. Let's rewind and look in more detail. The bee only waggles on a part of its route, the straight run, indicated here by the waved line. The secret lies in the direction of the straight run, or to be more precise, in the angle between the straight run and the perpendicular, which in this case is 90 degrees to the left. This tells the other bees that food is available 90 degrees to the left of the sun. If the angle is 60 degrees to the right, they'll be flying 60 degrees to the right of the sun. Então, as abelhas se comunicam com outras para indicar a localização das flores ou a localização de locais potenciais para instalar uma nova colmeia. Também para isso, né? Para se comunicar, utilizam uma dança feita numa das paredes verticais da colmeia. Aqui, por exemplo. Olha, na parede vertical, eles já sabem qual é a linha vertical. Então, eles fazem uma linha, uma dança, que tem uma parte central, que tem umas oscilações. E essa parte central está a um ângulo alfa da vertical. Tá? Então, o que significa isso? Que quando elas saiam do ninho, da colmeia, eles vão ter que ter o mesmo ângulo com direção ao sol, ângulo com direção à vertical. Bom, neste caso, a duração da dança da abelha, quanto tempo fica nesta parte interna, equivale à distância da colmeia. Neste caso, se ela fica um segundo fazendo esta dancinha aqui no meio, é que a distância do néctar da colmeia é mais ou menos 1 km a cada segundo. Se for ficar 2 segundos fazendo esta parte central, nós temos o néctar a 2 km. Então, o que acontece? O ângulo com a vertical, esta vertical, ou seja, elas ficam numa parede e tem sempre uma parte vertical, indica o ângulo depois do ângulo em relação ao Sol. Então, ele pensou 30 graus. Então, onde está o Sol? Aqui. Então, vou ter que ir 30 graus em direção à direita para a colmeia que está na minha frente. Então, nós temos tudo isso
onde as abelhas têm que saber onde está o sol em cada momento para poder fazer a dança corretamente. E a frequência da oscilação indica a qualidade do pólen. Olha quanta informação está passando. Onde o pólen está, qual é a qualidade, e aí a duração da dança, ou seja, quanto tempo fica fazendo oitos. Ele fez 8 oitos, 10 oitos, 11 oitos, 20 oitos. Essa duração total da dança indica quanto interessa as outras abelhas chegarem na fonte do pólen. De algum modo ele fala, se ela fica muito fazendo isso, ele está falando, vai lá que tem uma oferta de pólen muito importante, vai lá, não perca essa oportunidade, tá? De algum modo está falando, não perca essa oportunidade, vai lá. Às vezes, olha, quanto mais longe, né, podemos ter maior erro na hora de encontrar, mas a abelha já te fala, mesmo que você possa ir longe, você vai encontrar pólen, porque existe uma área grande de pólen. Então, quanto mais longe, mais possibilidades de erro nós temos, mas se a abelha fica dançando muito tempo, isso significa que vai que tem certeza, com esses dados que eu dou, você vai conseguir chegar, tá? É uma coisa muito interessante. Então, qual é a vantagem da dança das abelhas? Primeiro, a dança das abelhas indica que mostrar toda a informação sempre é vantajoso. Não existe abelhas ocultando egoístamente informação. E a localização das flores está dada em coordenadas polares, isso é incrível. Mesmo dentro da colmeia, as abelhas sabem em todo momento onde está o sol. Porque o sol se movimenta, então temos uma referência que temos que fazer o ângulo dentro da colmeia, temos que fazer um ângulo que seja equivalente ao ângulo com relação ao sol. Então elas estão toda hora imaginando onde o sol está para depois fazer a dança dentro da colmeia. E aí que acontece? Vamos supor que no destino a fonte de néctar mudou, está chovendo, alguém estragou essas flores. Então, quando as abelhas voltam, é muito incrível porque elas tentam parar a dança das outras. Por exemplo, aqui nós vemos, neste caso, aqui temos uma dança fazendo, digamos, a abelha fazendo a dancinha, né? Mas esta outra que acabou de visualizar uma que não tinha mais néctar nessa região, ele fala, para, você está fazendo uma coisa, dando uma indicação errada. Então ela cutuca para ela parar, tá? Neste caso, como temos dois tipos, amarelo e rosa, isto foi feito, esta imagem aqui, porque estavam tendo duas possibilidades de construção do colmeia e cada uma das abelhas indicam qual seria o local mais idôneo. Só que quando tem muitas operárias que estão concordando com um local, terminam falando, vamos dar maior força a esta indicação, por exemplo, e vamos tentar apagar a outra indicação que não tem muito valor, porque se perdeu esse valor, porque já não existe mais interesse em chegar nesse local. Então, olha, a inibição da dança por outras forrageiras acontece quando as condições do destino empeoram. E isso também acontece quando encontra-se uma fonte de néctar muito superior. Encontrar uma fonte muito superior e fala, para que essa é muito esforço que você vai fazer em ir até a tua fonte de néctar. Venha na minha fonte de néctar que tem muito néctar. E aí, este mesmo mecanismo é usado pelas abelhas na hora de tomar uma decisão entre duas futuras colmeias. Então, elas, vamos supor que quando já a rainha voltou dos tangões, elas migram para procurar uma nova colmeia. E aí tem que ter uma tomada de decisões para saber qual vai ser o local da nossa nova colmeia. E então, às vezes, quando já todas as abelhas concordam num local de uma colmeia, elas
inhiben a otras abellas que están indicando un local distinto, porque ya concordaron completamente que ese local es magnífico. Entonces le falan, vamos a pagar a las otras que están indicando un local que no tiene mucho futuro. Entonces este mecanismo competitivo es semejante a lo que acontece con los neurones del cerebro. Esa inhibición lateral existe en los neurones del cerebro, feita por los neurones inibitorios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tiramos da dança das abelhas? A dança das abelhas mostra que dividir as informações sempre é vantajoso, coisa que nós, seres humanos, não fazemos. Principalmente quando os recursos obtidos vão para a própria comunidade. Olha, basicamente, mas que sentido tem ser egoísta se todos os recursos, neste caso, vão parar na colmeia? Quando a fonte de recursos é alterada por situações inesperadas, ou seja, as flores somem, por exemplo, é possível achar rapidamente novas fontes de recursos a partir da dança das abelhas. Então, a lição das abelhas pode ser usada para optimização de transporte de recursos, como nós vamos ver agora, e ao mesmo tempo evita desperdício, contribuindo à sustentabilidade, ou seja, basicamente a informação evita a desperdício, o gasto desnecessário. Então, estas lições das abelhas podem levar a empresas e sociedades que não seguem essas lições à falência. Por exemplo, eu me imagino, antigamente tinha um ponto de táxi, os motoristas ficavam todos esperando, alinhados um depois do outro, e tinha um motorista que me falou, olha que besteira, não seria melhor, na volta, quando o motorista está já na volta, e sabe em que locais existe demanda, avisar todo mundo para eles cobrirem essa demanda, porque depois ele pensa, não, essa demanda vai ficar comigo, mas aí tem que esperar a fileira toda de táxis terminar para ele ir, e aí até perde a demanda. Então o que acontece? Olha, o que acontece quando não existe uma boa organização, existem outras organizações que vão te superar. No caso dos motoristas de táxi, o Uber já é um comando centralizado, e por conta de ser centralizado já se parece mais à filosofia das abelhas. Bom, neste caso apareceu uma notícia dizendo que as abelhas inspiraram formas mais eficientes de internet. E aqui apareceu o artigo que foi feito from honeybees, das abelhas a servidores de internet, biomimetismo para distribuição, para a gestão distribuída dos centros de servidores de internet. Então, aqui tem um artigo que aproveita essas informações que acabei de passar para fazer, neste caso, esta pesquisa. Então, esse autor fala que existem elementos semelhantes entre os servidores de internet, um trabalho que ele faz rotineiramente, e as abelhas. Mais ou menos eu tentei fazer um pequeno resuminho aqui, sem querer ser assim completo. Realmente, olha, o servidor de internet seria equivalente à abelha forrageira, e o server de servidores seria a colmeia. Agora, os sites específicos que são servidos por estes servidores seriam as fontes de néctar. Então temos esses elementos mais ou menos semelhantes, porque já existem também processos que são semelhantes. Por exemplo, diferentes servidores tentando dar conta de um site. Então, um site que tem muita demanda, muita compra de produtos, de repente, tem que ser vários servidores que estão tentando dar conta desse site. Então é como se fosse muitas abelhas na fonte de néctar, ou seja, chega uma hora que já tem demasiadas abelhas. E depois no site pode ter instabilidades e precisar mudar os servidores que prestam serviço ao site. Esse tipo de instabilidades também acontecem com as abelhas, e aí elas têm que se reorganizar. E para se reorganizar, na verdade, é simplesmente continuar fazendo o trabalho delas, assinalando com a cauda, assinalando com a dancinha, digamos, as fontes de
de néctar em cada momento, mesmo que umas parem, outras podem começar, etc. E esses paralelismos foram mostrados pelo autor do artigo, muito mais do que eu fiz, na verdade que eu fiz o que eu entendi, mas o próprio autor do artigo já coloca de esquerda e direita cada uma dessas informações, comparando a informação da esquerda com a informação da direita, que é aquela que aparece nas colônias de abelhas melíferas. E aqui nós vemos como que esse trabalho até ganhou uma premiação, e foi um trabalho que permitiu que várias empresas de telecomunicações de internet ganhassem muito mais dinheiro, aumentassem o lucro muito decorrente de que eles implementaram esse algoritmo de abelhas na empresa de comunicações. I had been interested in how could you possibly control a whole bunch of robots without any humans around? I had gotten a Presidential Young Investigator Award from National Science Foundation. So I had wanted to work with John Van de Vet, and he heard Tom Seeley talking about honeybees on NPR. Tom was simply telling his story, and it immediately struck me as one that was relevant for industrial engineering. So we started to read up on honeybees. An enormous amount was known about what one bee does, but nobody had figured out what that means for the colony. What happens on the system level? John sort of joked, maybe the honeybees should hire us as consultants. That's an interesting question. How do the honeybees do it? We laugh because we probably could not help them, but maybe they could help us. How good is the colony at gathering nectar to survive the winter? The key part of this investigation was creating a situation in which I could monitor what the individual bees were doing. If you want to count how many bees are working that food source, you have to be able to identify every bee. So you know that that bee's been there, and that bee's been there, and that bee's been there. And to do that, I had to create a study colony in which all 4,000 worker bees were labeled for individual identification. We had predictions as to how the honeybee colony would allocate its forager bees amongst different patches. And when we did the experiment, the bees nailed it. And I think we were all rather stunned by how well the bees had solved that problem. So then, years later, Sunil Nakrani knocked on my door, and he wanted a good algorithm to allocate the servers at a web hosting facility. Over the next 15, 20 minutes, my jaw started to drop because everything he said matched up with what the honeybee colony faces. At that point, he pulled out a paper, actually. He had a paper that he had written with Tom Seeley and then John Bartholdi way back, 15 years odd. And then just put it on the table, and we started going through. And as I described more and more details about the problem, he found a corresponding structure match in the problem that honeybee is trying to solve. And that's the point we were really excited. And the real clincher was when a honeybee follows a waggle dance, she usually doesn't make it to the new flower patch on the first try, and takes a little while for her to get more efficient. So it's not a zero cost to change from one flower patch to another, just like it's not a zero cost choice to repurpose your server and take care of the weather channel instead of the bank. Companies that are web hosting, at least one very big one, is using this algorithm, and it generates anywhere from 5 to almost 25% more revenue. If the work wasn't funded in the first place, the result that they formulated 15 years ago, even if I had come up with this problem, we couldn't have been able to go down this path. The federal funding's indispensable, essential ingredient. When you do research, you don't know where it's going to lead. The discovery, the understanding for me is the most fun thing. My greatest satisfaction comes from the pride of
just being able to unravel this piece of nature. People are still criticizing scientists for being just interested. But that's how we make progress. You don't know in advance what the benefit is going to be to society, but without science, you wouldn't have those benefits. Scientific research undergirds the way we live today, the way we solve problems today. Some research without end goal is very important. Really good outcomes for society can occur in a completely unplanned way, just because people are fascinated by something. To get federal funding for a research project is extremely competitive. Where the money goes, it goes to the cream of the crop of the grant applications. And you can bet that if somebody's got federal funding, they've worked their ass off. People are motivated to do it and to do it well. All the things that we take for granted in this world today are the product of federally funded research to universities. Bom, ya solamente para fechar un tema de referencias bibliográficas. En este artículo que estamos presentando ahora están un monte realmente de informaciones de pesquisas nuevas, unas 30, 40 pesquisas diferentes usándose abelhas. Y tenemos también aquí dos libros super legais que son... Estou indicando já, porque são muito bons. A Honeybee Democracy e A Sabedoria das Multidões. Esses dois livros são muito indicados para vocês darem uma lida. Bom, e já vimos na aula principal, quais são as aplicações da inteligência de enxames. En Estados Unidos, por exemplo, a companhia americana Air Liquide ela usa para otimizar rutas de caminhões de distribuição de produtos. A companhia Southwest Airlines utiliza algoritmos de formigas para melhorar servicios de aeroporto também, Sky Harbor en Phoenix. Na Suiza son utilizadas esos procesos que vimos los enxames de abelhas para optimizar distribución de productos comestibles. Y en Francia e Inglaterra, eles utilizaron ese tema, esos conceptos para optimizar las redes de telefonía. Un poquinho. Ya para terminar, ya teníamos falado de robótica de enxames como proyectos Centibots, que ya mostramos muchos robots, ¿no? Pequenininhos, todos eles ejecutan una serie de tarefas. A simulación realista de enxames en filmes también es realizado con ese criterio de inteligencia de enxames. Aplicaciones militares, o el Swarmanoid de Marco Dorigo, propio que fez o algoritmo das formigas. Ele está criando uma serie de robots cooperadores, alguns fazem às vezes dos olhos, porque possuem câmeras, outros já fazem uma espécie de permitem pegar alguma coisa. Esses robôs podem ser drones também, etc. Então temos un Swarmanoid, que donde tenemos robots pies, robots manos y robots olhos. Básicamente como crear un ser humano completo, más feito de robots, de un enxame de robots. Bueno, então era isso que queria falar para vocês. Olha, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, mas infelizmente eu estou um pouquinho cansado porque fiquei o dia todo trabalhando e agora já vem de madrugada. Então me desculpa se de repente em algum momento estava meio que así no consiguiendo me expresar correctamente, pero
cansancio. Mas eu acredito que vocês gostaram. Eu gostei, eu adorei muito. Ok, um abraço, até mais. Tchau, tchau.